Olá a todos que estão nos ouvindo. Saudações da Terra. Hoje entraremos em uma discussão dessas dominações que estão há séculos fixadas no linguajar da nossa sociedade, e principalmente na geografia. Falaremos sobre o Oriente e o Ocidente. Antes de mais nada, devemos entender que ela parte do pressuposto da divisão do mundo entre leste e oeste. Vale lembrar que essa divisão sempre levou em consideração a projeção de mercado que coloca a Europa como centro do mundo. Existem outras formas de debater onde estaria essa posição centralizada, como nas religiões cristãs que emerge a ideia que Jerusalém é o centro do mundo. Outra ideia é da porta de entrada da Europa entre Oriente e Ocidente, que por muito tempo foi a cidade de Constantinopla, hoje atual Istambul. Na cartografia, essa divisão atende à linha imaginária que cruza o planeta de norte a sul, definindo as longitudes das cartas e mapas e dos fusos horários do nosso planeta. Então, se você tem algum relógio e tem que ajustar ele de acordo com sua localização, lembre-se disso. É claro, estou falando do meridiano de Greenwich. Quando citamos essas palavras atualmente, imaginamos muito mais do que apenas direções ou orientações. Imaginamos inúmeras características de um mundo dividido. Aí que entra a geografia política ou geopolítica, pois a geografia em si se preocupa pela compreensão do espaço geográfico, onde não só são analisados os fenômenos físicos, mas também a vida em sociedade, os fenômenos humanos e como é a atuação do ser humano habitado neste espaço. Dividir o mundo desta forma politicamente já aconteceu há muito tempo no século III, no Império Romano, onde tínhamos o Império de Roma no Ocidente e o Império de Constantinopla no Oriente, mais à frente denominado o Império Bizantino. O Império Romano vivia uma estabilidade e dividir se tornou uma saída para atender às demandas políticas e econômicas do Império. Mas a ideia atual de Oriente e Ocidente é diferente. Está ligada a outro momento histórico importante, já que ela surge e começa a ser muito utilizada no período das grandes navegações e corrida colonial feita pelos europeus, entre os séculos XV e XVII. Os europeus carregavam em suas embarcações muito mais do que sua ganância e orgulho, mas também estavam trazendo a sua cultura, política, religião, simplificando sua vida em sociedade. Essa herança cultural europeia se espalhou pelo mundo, principalmente nas Américas. Essa ligação cultural colonial é fator importante pela definição da apropriação das palavras Oriente e Ocidente. Todos os países que têm esse tipo de ligação com os europeus e os próprios europeus foram denominados como países ocidentais. E os países orientais são aqueles que não tiveram nenhum tipo de influência na sua organização pelos países europeus. Um caso curioso é a Austrália e a Nova Zelândia, que estão localizados no hemisfério leste, de acordo com o meridiano de Greenwich, mas por sua herança colonial europeia acabam sendo categorizados como países ocidentais. Outro contexto histórico que buscou definir essa afirmação de Oriente e Ocidente foi no período da Guerra Fria, onde os países socialistas com influências da União Soviética foram denominados países orientais, e os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, como ocidentais. Portanto, na geografia, quando debatemos sobre Oriente e Ocidente, podemos levar em conta várias questões, como contexto histórico, herança cultural, organização social e política, algo que vai além do que apenas orientações e sentidos cartográficos, que, claro, é a base de todas essas denominações. Então vamos debater um pouquinho sobre o Oriente, né? Esse que é um vasto território e uma população também enorme, né? Mais da metade da população mundial está no Oriente. As características gerais, né, da região do Oriente, a gente analisando aqui, a gente chega à seguinte conclusão, que o Oriente ele é verdadeiramente uma região de muitos contrastes, né? No clima, no relevo, nos costumes, nas religiões e nas etnias. Principal ponto de tensão político-militar na região oriental é a região do Oriente Médio, onde as disputas territoriais entre nações e a cobiça por parte de vários países pelo petróleo, que é abundante na região, vem gerando vários conflitos ao longo dos últimos anos. Outro ponto de tensão é entre a Coreia do Norte
e a Coreia do Sul. Economicamente, os principais países da Ásia são o Japão e a China. Essa última, juntamente com a Índia, é o país que vem registrando os maiores índices de crescimento econômico no mundo. A Rússia também exerce um papel importante, não só no plano econômico, mas também no plano político, graças ao fato de esse país ser o principal herdeiro da extinta União Soviética, herdando dela boa parte do seu arsenal nuclear e bélico. O Oriente Médio é caracterizado pela ocorrência de muitos conflitos geopolíticos ao longo de sua história. É, de longe, o local com maior tensão no mundo. Em tempos históricos, muitos povos invadiram essa região, como os persas, o Império Árabe e os turcos otomanos. Sua localização na divisa de 3 continentes, a posição geográfica de suas nações, conflitos religiosos e, principalmente, o petróleo estão na base desses conflitos. O principal conflito do Oriente Médio é entre Israel e Palestina. Trata-se de uma guerra entre árabes e judeus, em busca da formação de seus respectivos territórios e pela ocupação da cidade considerada sagrada para ambas as nações, a cidade de Jerusalém. Outra questão é a questão dos curdos, um povo atualmente formado por cerca de 30 milhões de habitantes, dispersos por todo o Oriente Médio, mais conhecidos por ser a maior nação sem pátria do mundo. Eles reivindicam junto à ONU o seu território e por isso são muito perseguidos. Além disso, muitas das nações dessa região ao longo da história guerrearam em busca de expansão de seus territórios. A intensificação dessas batalhas se deu após o processo de ocupação realizado pelas grandes potências europeias, que dividiram esse espaço em territórios diversos, conforme suas vontades e necessidades. O Ocidente. O Ocidente ou mundo ocidental é um termo profundo, como já foi visto, que se refere a várias nações e que a definição depende do seu contexto histórico-cultural, que se assemelham pela sua antecedência europeia. Sua origem parte das civilizações greco-romanas, com fortes influências do cristianismo, iluminismo e principalmente do colonialismo. Essa definição ocidental originalmente indicava as áreas católicas e protestantes da Europa, berço do Império Ocidental de Roma. Atualmente, existem várias formas para definir o que é Ocidente, seja sua definição clássica, herança colonial europeia, países capitalistas e presentes na OTAN, durante a Guerra Fria, definições de governo e países ao ocidente da Ásia. É esse contraste, junto com a condição de países que estão a oeste, a deriva do pôr do sol, que faz o alicerce da palavra ocidente, que se perpetua na história, sendo usada de diversas maneiras, sejam elas políticas, sociais, econômicas ou apenas sua localização.